Nas primeiras horas da ocupação nazista, milhares de vidas foram arrancadas sem piedade. Na Polônia, vilarejos inteiros foram destruídos e milhões de pessoas condenadas sem julgamento. Os nazistas implementaram um sistema brutal de repressão, no qual intelectuais e líderes culturais poloneses foram assassinados e as comunidades judaicas foram segregadas e confinadas em guetos. No leste da Europa, os Einsatzgruppen, esquadrões da morte, seguiram o exército nazista, executando milhares de civis. Em locais como Babi Yar, mais de 33 mil judeus foram assassinados em apenas 2 dias, utilizando métodos massivos e sistemáticos. A ocupação nazista nesses territórios foi um processo implacável de extermínio e devastação, onde a morte se tornou uma engrenagem organizada que destruiu culturas inteiras. O que levou os nazistas a cometer tais crimes? Como pôde uma ideologia transformar milhões de pessoas em perpetradores de tamanho horror? Ideologia nazista e hierarquia racial, a base mortal das atrocidades. Os alicerces das atrocidades cometidas pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial foram estabelecidos muito antes da primeira invasão territorial. A ideologia racial que impregnava o Terceiro Reich tornou-se o motor que impulsionou a perseguição sistemática e o extermínio de milhões de pessoas em toda a Europa. A visão de mundo nazista dividia a humanidade em categorias raciais hierárquicas. No topo dessa pirâmide estavam os chamados arianos, povos de origem germânica e nórdica, considerados a raça superior. Abaixo deles, em diversos níveis de inferioridade, encontravam-se outros grupos europeus, enquanto judeus, ciganos e eslavos ocupavam os degraus mais baixos, rotulados como sub-humanos e indignos de existir no mundo que Hitler e seus seguidores aspiravam criar. Essa construção ideológica não se limitou à teoria. Entre 1933 e 1939, o regime nazista institucionalizou essas ideias por meio de uma série de leis e decretos. As leis de Nuremberg de 1935 retiraram dos judeus alemães sua cidadania e direitos civis, estabelecendo as bases legais para sua perseguição sistemática. Em 1938, a Noite dos Cristais Quebrados demonstrou que a violência organizada contra os judeus contava com apoio estatal. No entanto, ainda não se vislumbrava a magnitude que essa máquina de perseguição alcançaria ao ultrapassar as fronteiras alemãs. A ideologia racial nazista não apenas identificava quem deveria ser eliminado, mas também fornecia a justificativa para isso. O aparato propagandístico liderado por Joseph Goebbels difundia incessantemente imagens que desumanizavam judeus e outros grupos perseguidos, apresentando-os como parasitas, infecções ou ameaças biológicas à pureza do sangue ariano. Essa desumanização estratégica foi crucial para que milhares de alemães comuns participassem de atrocidades sem precedentes ou permanecessem indiferentes diante delas. Quando a Alemanha iniciou sua expansão territorial, primeiro com a anexação da Áustria e dos Sudetos checos, e depois com a invasão da Polônia em 1939, a ideologia racial nazista encontrou um vasto campo de aplicação. Os territórios conquistados não representavam apenas ganhos geopolíticos, eram espaços para implementar um ambicioso projeto de engenharia racial. O conceito nazista de espaço vital, Lebensraum, fundia a expansão territorial com objetivos raciais. Os territórios do leste europeu, particularmente a Polônia e posteriormente as regiões soviéticas ocupadas, foram designados como áreas onde os alemães se estabeleceriam uma vez que as populações originais fossem eliminadas ou escravizadas. Para Hitler e a cúpula nazista, os eslavos representavam uma raça inferior destinada a servir como mão de obra escrava para o Reich, enquanto os judeus deveriam ser completamente eliminados. Essa visão racial extrema explica por que a ocupação nazista foi particularmente brutal no leste da Europa. Enquanto na Europa Ocidental, a ocupação manteve certa aparência de normalidade administrativa, na Polônia e na União Soviética foi implementada diretamente uma política de terror, deslocamento e extermínio. A diferença residia na posição que esses povos ocupavam na hierarquia racial nazista. O conceito de limpeza racial evoluiu gradualmente para o que posteriormente seria denominado a solução final.
Inicialmente, os nazistas consideraram a deportação em massa de judeus para territórios remotos como Madagascar, mas à medida que a guerra avançava, particularmente após a invasão da União Soviética em 1941, a política evoluiu para o extermínio sistemático. A Conferência de Wannsee, em janeiro de 1942, marca o momento em que altos funcionários nazistas coordenaram formalmente a implementação dessa política genocida em escala industrial. A eficácia do sistema de extermínio nazista dependia não apenas da tecnologia e da organização, mas também da capacidade de envolver milhares de pessoas comuns em atos de brutalidade extrema. A ideologia racial forneceu o arcabouço mental que possibilitou essa participação. Médicos, advogados, engenheiros e burocratas aplicaram seus talentos a serviço do extermínio, vendo suas ações não como crimes, mas como um serviço necessário para proteger a pureza racial alemã. O sistema de campos de concentração e extermínio representou a manifestação mais visível dessa ideologia. No entanto, antes das câmaras de gás, os nazistas implementaram métodos menos industrializados, mas igualmente letais. As unidades móveis de extermínio, Einsatzgruppen, seguiam o exército alemão em seu avanço pelo leste, executando sistematicamente comunidades judaicas inteiras por meio de fuzilamentos em massa. Em locais como Babi Yar, próximo a Kiev, mais de 33 mil judeus foram assassinados em uma única operação em setembro de 1941. A ideologia racial nazista transformou completamente as regras da guerra e da ocupação. Enquanto as ocupações militares tradicionais buscavam controlar territórios e populações, mantendo certa ordem para explorar os recursos locais, o regime nazista implementou um sistema em que determinados grupos humanos foram designados para a eliminação completa, independentemente de sua lealdade, comportamento ou utilidade econômica. Essa infraestrutura ideológica explica a singularidade histórica das atrocidades nazistas. O sistema não perseguia apenas objetivos militares ou econômicos. Era impulsionado por uma visão racial que via a eliminação de povos inteiros como um fim em si mesmo, um projeto de purificação necessário para assegurar o futuro da pretendida raça superior. As primeiras ondas da tempestade, saques e ocupações nazistas na Polônia e Tchecoslováquia. A expansão do Terceiro Reich representou muito mais do que uma conquista militar. Cada território ocupado tornava-se instantaneamente cenário de uma meticulosa operação de saque e reorganização racial. A Polônia, primeira vítima da agressão nazista em setembro de 1939, experimentou a versão mais crua dessas políticas, estabelecendo um padrão que mais tarde seria replicado em outros territórios. A invasão da Polônia marcou o início de um novo tipo de guerra. Além de derrotar o exército polonês, a máquina nazista chegava com planos detalhados para desmantelar o país. Durante os primeiros dias de ocupação, unidades especiais seguiam as tropas regulares com listas predeterminadas de intelectuais, líderes políticos e figuras culturais a serem eliminadas. Esse decapitamento sistemático visava destruir a identidade nacional polonesa e transformar o país em um mero território a serviço do Reich. Em outubro de 1939, os alemães já haviam implementado uma divisão administrativa brutal da Polônia. As regiões ocidentais foram diretamente anexadas ao Reich, enquanto o centro do país tornou-se o Governo Geral, uma entidade administrativa projetada para explorar recursos e mão de obra. As populações judaicas foram imediatamente segregadas, obrigadas a portar identificações especiais e submetidas a restrições crescentes que culminariam em seu confinamento em guetos. O saque econômico começou de imediato. Bancos, comércios, propriedades agrícolas e bens pessoais foram confiscados por meio de decretos que legalizavam o roubo sistemático. Os judeus poloneses foram os primeiros alvos, perdendo suas propriedades, contas bancárias e objetos de valor. No entanto, a população polonesa não judia também sofreu expropriações em massa, especialmente nas zonas anexadas diretamente ao Reich, onde a germanização implicava o deslocamento forçado dos habitantes originais. Um aspecto menos conhecido da ocupação foi a subtração planejada do patrimônio cultural. Equipes especializadas
Percorriam museus, bibliotecas e coleções privadas, requisitando obras de arte, manuscritos e artefatos históricos. A Polônia perdeu mais de 70% de seu patrimônio cultural durante a ocupação, um saque meticulosamente organizado por especialistas alemães que selecionavam peças para museus do Reich, enquanto destruíam elementos considerados representativos da cultura eslava. Na Tchecoslováquia, desmembrada antes mesmo do início formal da guerra, a ocupação seguiu padrões semelhantes, embora inicialmente menos violentos. O Protetorado da Boêmia e Morávia, estabelecido em março de 1939, manteve uma fachada administrativa tcheca, enquanto o controle real recaía sobre autoridades alemãs. No entanto, a repressão intensificada após o assassinato de Reinhard Heydrich em 1942 demonstrou que a moderação inicial era meramente tática. A destruição do vilarejo de Lidice após o atentado contra Heydrich evidenciou a lógica brutal nazista de responsabilidade coletiva. Depois de executar todos os homens da aldeia, deportar mulheres e crianças e arrasar completamente o assentamento, os nazistas filmaram e fotografaram meticulosamente a operação para usá-la como advertência em todos os territórios ocupados. Ao avançar para os Balcãs em 1941, os alemães encontraram cenários diversos que exigiram adaptações em suas políticas de ocupação. Na Iugoslávia, um país fragmentado por tensões étnicas pré-existentes, os nazistas exploraram essas divisões promovendo colaboradores locais como o Estado fantoche croata, dirigido pelos fascistas Ustaša, que estabeleceram seu próprio sistema de campos de concentração para eliminar sérvios, judeus e ciganos. A Grécia, ocupada parcialmente por alemães, italianos e búlgaros, experimentou uma devastação econômica planejada. Em 1942, uma fome artificial causada pela requisição sistemática de alimentos matou mais de 300 mil gregos, enquanto a comunidade judaica de Salônica, uma das mais antigas da Europa, foi quase completamente aniquilada após ser deportada para Auschwitz em 1943. Em todos esses territórios, a ocupação nazista implementou um sistema de controle econômico que transferia sistematicamente recursos para a Alemanha. Matérias-primas, produção industrial, reservas alimentares e até mesmo mão de obra foram mobilizadas para sustentar o esforço bélico alemão, deixando as populações locais em condições de subsistência extremamente precárias. Essa exploração econômica atingiu níveis particularmente intensos nos territórios soviéticos ocupados após a invasão de 1941. O Plano Fome, concebido antes da invasão, previa deliberadamente a morte por inanição de milhões de soviéticos para liberar alimentos para a Alemanha. As zonas rurais da Ucrânia, anteriormente o celeiro da Europa, tiveram suas colheitas confiscadas enquanto a população morria de fome. Um componente central da ocupação nazista foi a implementação de registros e censos que classificavam a população segundo critérios raciais. Esses instrumentos burocráticos, aparentemente neutros, tornavam-se ferramentas letais que facilitavam a perseguição sistemática. Nos Países Baixos, por exemplo, a existência de registros populacionais detalhados permitiu identificar e deportar 75% da comunidade judaica neerlandesa. As diversas experiências de ocupação compartilhavam um padrão fundamental: a imposição de um sistema racial hierárquico em que os alemães ocupavam o topo e outros grupos eram classificados segundo seu valor racial. Esse sistema determinava o acesso a alimentos, trabalho, liberdade de movimento e, em última instância, as chances de sobrevivência. Enquanto na Europa Ocidental, certos grupos podiam manter uma existência relativamente normal sob ocupação, no leste a maioria da população foi submetida a condições que visavam sua degradação sistemática. Ao final de 1942, a máquina de ocupação nazista havia aperfeiçoado seus métodos. O que começou como políticas improvisadas na Polônia havia se transformado em um sistema integral de controle, exploração e extermínio. A ocupação nazista não visava apenas a vitória militar ou a exploração econômica, mas a implementação de uma visão racial que remodelaria fundamentalmente a composição humana da Europa. A guetização da Europa.
a dolorosa ascensão dos guetos e a luta silenciosa da resistência. O processo de concentrar as populações judaicas em espaços reduzidos e isolados constituiu uma fase intermediária crucial no caminho para o extermínio sistemático. Os guetos não foram improvisações, mas componentes planejados dentro da máquina genocida nazista, projetados para segregar, desumanizar e, eventualmente, facilitar a deportação para os campos de morte. O primeiro grande gueto estabelecido pelos nazistas foi o de Lodz, na Polônia, selado em abril de 1940. Meses depois, em novembro, foi criado o de Varsóvia, que chegaria a conter mais de 400 mil pessoas amontoadas em uma área que representava apenas 2,4% da cidade. Entre 1940 e 1942, surgiram guetos semelhantes em toda a Polônia, nos países bálticos e, posteriormente, em áreas ocupadas da União Soviética. Mesmo em locais como a Hungria, onde a deportação em massa só começou em 1944, foram implementadas variantes do sistema de guetos como fase preparatória para o extermínio. As condições físicas nesses espaços foram deliberadamente projetadas para maximizar o sofrimento. O extremo superlotamento, com várias famílias compartilhando quartos individuais, a falta de serviços sanitários básicos e o isolamento de recursos essenciais criaram ambientes onde doenças como o tifo se espalhavam rapidamente. As autoridades alemãs estabeleciam rações alimentares oficiais que variavam entre 184 e 250 calorias diárias para os residentes judeus, um nível claramente insuficiente para a sobrevivência a longo prazo. Essa inanição programada cumpria múltiplos propósitos dentro da estratégia nazista. Por um lado, enfraquecia a resistência física e psicológica dos prisioneiros, enquanto por outro gerava um desespero que os nazistas exploravam para fomentar divisões internas. A fome sistemática tornou-se uma arma de controle social, forçando famílias inteiras a concentrar toda a sua energia na mera sobrevivência diária. Para administrar esses espaços, os alemães implementaram um sistema de conselhos judaicos ou Judenrat, obrigando líderes comunitários a se tornarem intermediários involuntários das políticas de ocupação. Esses conselhos deveriam manter a ordem interna, distribuir as escassas rações e, eventualmente, fornecer listas para as deportações. Essa estrutura gerou dilemas morais impossíveis para seus membros, que tentavam mitigar o sofrimento enquanto navegavam um sistema projetado para a destruição. A vida cotidiana nos guetos refletia uma luta constante por preservar algum vestígio de dignidade humana frente à desumanização sistemática. Surgiram escolas clandestinas, serviços religiosos secretos e até representações culturais como forma de resistência espiritual. No gueto de Vilna, conhecido como a Jerusalém do Norte, bibliotecários e acadêmicos esconderam e catalogaram obras literárias judaicas, criando a Brigada do Papel para preservar o patrimônio cultural diante da aniquilação iminente. A resistência econômica assumiu formas diversas. O contrabando de alimentos tornou-se uma atividade generalizada, com crianças frequentemente utilizadas como passadores por pequenas brechas nos muros. Redes complexas conectavam o interior dos guetos ao mundo exterior, criando economias paralelas que, embora insuficientes para evitar a fome em massa, permitiram a sobrevivência de alguns. No gueto de Varsóvia, estima-se que até 80% dos alimentos consumidos provinham do contrabando, desafiando o plano nazista de isolamento total. A resposta organizativa dentro dos guetos evoluiu com o tempo. Inicialmente, muitas comunidades judaicas tentaram sobreviver adaptando-se às imposições nazistas, acreditando que o trabalho produtivo poderia garantir certa proteção. Oficinas e fábricas dentro dos guetos produziam uniformes, móveis e outros artigos para as forças alemãs, gerando a esperança de que a utilidade econômica oferecesse alguma segurança. No entanto, à medida que as deportações para os campos de extermínio se intensificaram a partir de 1942, essa ilusão se desfez. O conhecimento gradual do destino dos deportados transformou a resistência dentro dos guetos. Em Varsóvia, essa mudança cristalizou-se com a criação da Organização Judaica de Combate, JOB, e da União Militar Judaica, JZW, grupos clandestinos que começaram a se preparar para a resistência armada. Utilizando canais de contrabando existentes,
Esses grupos adquiriram armas, treinaram combatentes e estabeleceram unidades de defesa. A revolta do gueto de Varsóvia, iniciada em 19 de abril de 1943, quando as forças SS tentaram completar a liquidação final do gueto, representa o momento mais emblemático dessa resistência. Durante quase um mês, combatentes mal armados conseguiram enfrentar tropas alemãs equipadas com artilharia e apoio aéreo. Utilizando o conhecimento detalhado do terreno, sistemas de túneis e fortificações improvisadas, os resistentes infligiram baixas significativas às forças alemãs antes de serem finalmente derrotados. Embora menos conhecidas, revoltas semelhantes ocorreram em outros guetos. Em Białystok, resistentes judeus lutaram durante 5 dias em agosto de 1943. Em Minsk, uma rede de resistência conectada com partidários das florestas próximas organizou fugas e sabotagens. Mesmo em Treblinka e Sobibor, campos de extermínio onde as chances de sucesso eram mínimas, prisioneiros organizaram rebeliões desesperadas em 1943. A resistência nem sempre assumiu forma armada. A documentação clandestina das atrocidades constituiu outra forma crucial de oposição. O Oyneg Shabbat, arquivo secreto criado por Emanuel Ringelblum no gueto de Varsóvia, coletou sistematicamente testemunhos, documentos oficiais e evidências da vida cotidiana, enterrando-os em recipientes metálicos para preservá-los para a posteridade. Esses arquivos, parcialmente recuperados após a guerra, fornecem um testemunho inestimável do interior do sistema de destruição nazista. Em 1943, a maioria dos grandes guetos da Europa Oriental havia sido liquidada, com seus habitantes deportados para os campos de extermínio. O último grande gueto a ser eliminado foi o de Łódź, onde aproximadamente 70 mil sobreviventes foram deportados para Auschwitz em agosto de 1944. Dos milhões de judeus confinados em guetos entre 1944, apenas uma pequena fração sobreviveu para ver a libertação. A história dos guetos nazistas revela a tensão constante entre o sistema de destruição implementado pelos ocupantes e a determinação humana de resistir, fosse por meio da luta armada, da manutenção de instituições culturais clandestinas ou simplesmente da vontade diária de sobreviver mais um dia. Nesses espaços de morte planejada, até mesmo atos cotidianos como a educação de crianças ou a observância religiosa adquiriram dimensões de resistência frente a um regime que buscava não apenas o extermínio físico, mas também a erradicação da memória cultural. Execuções em massa e a brutalidade sem igual, o inferno dos estados bálticos e da Europa Oriental. O avanço alemão em direção ao leste europeu, particularmente após a invasão da União Soviética em junho de 1941, inaugurou a fase mais letal e sistemática do extermínio nazista. Ao contrário da Europa Ocidental, onde a perseguição seguiu procedimentos mais burocráticos, o leste europeu testemunhou formas de violência direta e imediata que ceifaram milhões de vidas em poucos meses. Os países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, passaram por uma transição brutal entre a ocupação soviética, 1940-1941, e a invasão alemã. As tensões políticas pré-existentes e o ressentimento contra o regime soviético criaram condições que os nazistas exploraram habilmente. Nas primeiras semanas após a chegada alemã, irromperam pogroms locais contra comunidades judaicas, particularmente em cidades como Kaunas, Kovno, onde civis lituanos armados com ferramentas agrícolas assassinaram milhares de judeus antes mesmo de as autoridades alemãs estabelecerem sua administração completa. A chegada das unidades móveis de extermínio, os Einsatzgruppen, transformou essas violências iniciais em um processo sistemático. Esses esquadrões especiais, compostos por membros da SS, da polícia alemã e por auxiliares locais, operavam como unidades de limpeza racial atrás das linhas do fronte. Sua metodologia evoluiu rapidamente para maior eficiência. Inicialmente executavam principalmente homens judeus adultos, mas até agosto de 1941 já haviam ampliado seus alvos para incluir mulheres, crianças e idosos, implementando o extermínio completo de comunidades inteiras.
A floresta de Ponary, perto de Vilna, atual Vilnius, Lituânia, tornou-se um dos primeiros epicentros desse extermínio. Entre julho de 1941 e agosto de 1944, aproximadamente 70 mil pessoas, majoritariamente judias, mas também milhares de poloneses e prisioneiros soviéticos, foram executadas em valas comuns originalmente escavadas como depósitos de combustível. As vítimas eram transportadas em grupos desde o gueto de Vilna, forçadas a se despir, alinhadas à beira das valas e fuziladas. Os testemunhos dos poucos sobreviventes descrevem como alguns caíam nas covas ainda com vida, sendo sepultados sob os corpos das vítimas seguintes. Essa metodologia do holocausto por balas alcançou dimensões industriais na Ucrânia. Em Babi Yar, um desfiladeiro nos arredores de Kiev, as forças alemãs executaram 33.771 judeus em apenas 2 dias, 29 e 30 de setembro de 1941. As vítimas, supostamente convocadas para realocação, foram conduzidas em grupos até o barranco, obrigadas a entregar seus pertences e roupas e fuziladas meticulosamente. Nos 2 anos seguintes, o local continuou funcionando como centro de execuções, acumulando eventualmente mais de 100 mil vítimas, incluindo ciganos, pacientes psiquiátricos, prisioneiros de guerra e membros da resistência ucraniana. Na Bielorrússia, o padrão de destruição atingiu intensidades ainda maiores. Mais de 5 mil assentamentos foram completamente arrasados durante a ocupação. Operações como a Ação Pântano, em 1944, combinavam objetivos militares contra partidários com políticas de extermínio racial, resultando na morte de aproximadamente 10 mil civis em apenas 2 meses. A aldeia de Katyn, onde os ocupantes queimaram vivos 149 moradores, incluindo 75 crianças, após trancá-los em um celeiro, exemplifica essas táticas de terror coletivo. Vale destacar que a Bielorrússia perdeu proporcionalmente mais população civil do que qualquer outro território durante a guerra, com aproximadamente 1 em cada 4 habitantes assassinados. A organização do extermínio combinava frieza burocrática com brutalidade extrema. Os perpetradores desenvolveram técnicas para maximizar a eficiência dos massacres, como o sardine packing, empacotamento de sardinha, método em que se obrigava as vítimas a deitarem-se diretamente sobre os corpos recém-fuzilados para otimizar o espaço nas valas comuns. Alguns executores alemães desenvolveram métodos personalizados, como o tiro na nuca, técnica que minimizava o contato visual com as vítimas enquanto maximizava a eficácia do assassinato. Um aspecto perturbador dessas operações foi a meticulosa documentação. Unidades fotográficas frequentemente acompanhavam os Einsatzgruppen, produzindo milhares de imagens dos massacres. Essas fotografias, muitas tiradas pelos próprios perpetradores como souvenirs, fornecem hoje evidência visual incontestável desses crimes. Paralelamente, os comandantes dessas unidades enviavam regularmente relatórios detalhados a Berlim, contabilizando friamente o número de inimigos raciais eliminados em cada operação. A brutalidade extrema não se limitava às execuções em massa. Em territórios como a Ucrânia Ocidental, as forças ocupantes alemãs e seus auxiliares implementaram formas de tortura pública projetadas especificamente para aterrorizar a população. Em cidades como Lviv, civis judeus foram obrigados a realizar atos degradantes como limpar as ruas com escovas de dente ou executar exercícios extenuantes até a morte, enquanto multidões eram forçadas a assistir. Essas demonstrações públicas de crueldade buscavam não apenas eliminar fisicamente as vítimas, mas destruir psicologicamente os sobreviventes. Os campos de concentração improvisados na frente oriental representaram outra dimensão desse sistema de morte. Ao contrário dos campos planejados na Polônia, esses eram frequentemente instalações temporárias estabelecidas em edifícios requisitados, celeiros ou simples áreas cercadas ao ar livre. Nesses lugares, como o notório campo de Salaspils, na Letônia, os prisioneiros morriam rapidamente devido à exposição aos elementos, fome deliberada ou epidemias. Em 1942, centenas desses campos espalhavam-se pelos territórios orientais ocupados.
A magnitude do extermínio trouxe problemas práticos para os perpetradores. À medida que o fronte da guerra se invertia e os soviéticos avançavam para o oeste em 1934 a 1944, as autoridades alemãs implementaram a Ação 1005, um programa sistemático para desenterrar e queimar os corpos das vítimas, eliminando assim as evidências dos crimes em massa. Prisioneiros selecionados, geralmente judeus, eram forçados a exumar cadáveres em decomposição, queimá-los em enormes piras e pulverizar os restos ósseos. Esses comandos da morte eram invariavelmente executados ao completar sua macabra tarefa. Em regiões como a Galícia, atualmente dividida entre Polônia e Ucrânia, a colaboração local permitiu a implementação do Holocausto Ordinário, onde pequenas comunidades judaicas eram sistematicamente eliminadas sem necessidade de transporte para grandes centros. Policiais auxiliares ucranianos, militares romenos na Transnistria ou colaboradores bálticos possibilitaram que o extermínio alcançasse até o último recanto da Europa Oriental. Na Estônia, por exemplo, as autoridades locais declararam o território livre de judeus já em janeiro de 1942, após o assassinato sistemático de praticamente toda a comunidade judaica do país. A singularidade dos massacres na frente oriental reside em sua imediaticidade e visibilidade. Ao contrário do sistema industrializado e relativamente oculto das câmaras de gás, esses assassinatos ocorriam às claras, muitas vezes nos arredores imediatos de vilarejos e cidades. Essa visibilidade gerava um terror psicológico adicional entre as populações, que sabiam perfeitamente o destino que as aguardava caso fossem classificadas como indesejáveis. Os poucos sobreviventes desses massacres conseguiram escapar por meio de circunstâncias extraordinárias. Alguns caíram nas valas com ferimentos não fatais e conseguiram se arrastar para fora durante a noite. Outros fugiram durante o transporte ou encontraram abrigo com famílias locais que arriscaram suas vidas para escondê-los. Esses testemunhos forneceram posteriormente relatos cruciais sobre a metodologia do extermínio, complementando a documentação burocrática dos próprios perpetradores. Ao final da guerra, o leste europeu havia sido transformado não apenas política e economicamente, mas também demograficamente. Comunidades inteiras haviam sido apagadas do mapa, tradições culturais milenares foram reduzidas a cinzas e paisagens inteiras se converteram em cemitérios sem marcações. A brutalidade extrema implementada nessa região representa um dos capítulos mais sombrios do Holocausto, onde a máquina genocida nazista operou com máxima intensidade e mínimas restrições. Violência sexual e colaborações forçadas, o silêncio das mulheres nos territórios ocupados. A experiência feminina sob a ocupação nazista constituiu uma dimensão particularmente complexa e frequentemente silenciada da Segunda Guerra Mundial. Para milhões de mulheres nos territórios ocupados, especialmente na Europa Oriental, a ocupação significou enfrentar formas específicas de violência e exploração que se entrelaçavam com as políticas raciais e militares do Terceiro Reich. A violência sexual emergiu como uma ferramenta de dominação desde os primeiros dias da expansão nazista. Durante a invasão da Polônia em 1939, unidades alemãs cometeram inúmeros estupros como parte da campanha de terror contra a população civil. No entanto, essas agressões não eram simplesmente atos individuais de soldados indisciplinados, mas manifestações de um sistema que instrumentalizava a sexualidade dentro do marco ideológico nazista. A contradição fundamental residia na própria doutrina racial nazista. Por um lado, as leis raciais proibiam estritamente a contaminação do sangue alemão por meio de contatos sexuais com pessoas racialmente inferiores, tipificando isso como desonra racial, Rassenschande. Por outro lado, as autoridades militares reconheciam implicitamente a necessidade de fornecer serviços sexuais para manter o moral das tropas. Essa contradição gerou um sistema no qual a exploração sexual se normalizou, enquanto se tentava regular quem poderia ser explorado e sob quais circunstâncias. Em zonas ocupadas da União Soviética, a brutalidade atingiu níveis extremos. Aldeias inteiras testemunharam estupros em massa como parte das operações militares.
Na localidade de Trossaisk, as forças alemãs confinaram jovens de vilarejos vizinhos em um celeiro, supostamente para posterior deportação como mão de obra, apenas para que unidades militares em trânsito as agredissem sexualmente em grupo. Essas agressões enquadravam-se em uma política mais ampla de terror e subjugação da população local, na qual o estupro era utilizado estrategicamente para quebrar a resistência comunitária e estabelecer a dominação alemã. A institucionalização da exploração sexual adotou formas diversas segundo a região. Na França, Bélgica e Holanda, as autoridades alemãs estabeleceram bordéis militares regulados, onde trabalhavam principalmente mulheres francesas e de outras nacionalidades ocidentais. Essas instalações eram oficialmente supervisionadas por serviços médicos militares para prevenir doenças venéreas entre as tropas. Em marcante contraste, em territórios orientais como Polônia e União Soviética, surgiram centros de prazer improvisados, onde mulheres locais eram forçadas a servir oficiais e soldados sob condições de virtual escravidão. Os testemunhos de sobreviventes revelam a brutalidade sistemática dessas instalações. Mulheres capturadas durante operações militares ou selecionadas em campos de trabalho eram enviadas a esses centros, onde serviam a dezenas de soldados diariamente sem qualquer atendimento médico adequado. As que contraíam doenças ou engravidavam frequentemente eram eliminadas. Aquelas que tentavam resistir ou fugir enfrentavam torturas ou execuções sumárias, muitas vezes realizadas publicamente para dissuadir tentativas semelhantes. A complexidade moral da situação se reflete particularmente nos casos de colaboração sexual, termo que abrange um espectro de relações entre mulheres locais e ocupantes alemães. Em condições de fome extrema e perseguição, algumas mulheres estabeleceram relações com soldados ou oficiais alemães como estratégia de sobrevivência para elas e suas famílias. Essas relações, embora categoricamente rotuladas como colaboração no pós-guerra, iam desde a coerção quase velada até vínculos emocionais genuínos desenvolvidos em circunstâncias extraordinárias. Em territórios soviéticos ocupados, onde a população enfrentava políticas de fome deliberada, trocar favores sexuais por alimentos tornou-se uma tática desesperada de sobrevivência. Uma sobrevivente da região de Smolensk descreveu como mulheres em sua aldeia estabeleciam contato com soldados alemães não por afinidade política, mas porque um alemão significava pão, lenha no inverno e às vezes remédios para crianças doentes. Essas mulheres navegavam por um terreno moral impossível, onde as alternativas eram frequentemente inanição ou prostituição forçada. A situação gerou categorias complexas de vitimização. Particularmente trágico foi o caso de mulheres da resistência que utilizavam relações simuladas com oficiais alemães para coletar informações. Em algumas ocasiões, essas agentes foram posteriormente processadas por colaboração sexual após a libertação, quando seu trabalho encoberto foi mal interpretado ou deliberadamente ignorado por autoridades do pós-guerra. O caso de Olga, uma informante soviética que passou anos na prisão antes de ser finalmente reabilitada, exemplifica como o sacrifício dessas mulheres foi frequentemente respondido com estigmatização em vez de reconhecimento. As gravidezes resultantes dessas relações, forçadas ou voluntárias, criaram outra categoria de vítimas, os chamados filhos do inimigo. O número exato de crianças nascidas de pais alemães em territórios ocupados permanece desconhecido, mas estimativas conservadoras sugerem dezenas de milhares somente na União Soviética. Essas crianças enfrentaram frequentemente discriminação, abandono institucional e estigmatização social. Muitas mães ocultaram a identidade paterna dos filhos, falsificaram documentos ou mudaram-se para regiões remotas para evitar represálias comunitárias. O retorno do Exército Vermelho aos territórios previamente ocupados gerou outra crise para as mulheres que haviam tido relações com alemães. Embora a União Soviética não tenha implementado punições oficiais contra essas mulheres, como ocorreu na França ou Noruega, elas frequentemente enfrentaram julgamentos públicos informais, exclusão social e assédio. A suspeita de colaboração horizontal podia destruir completamente as perspectivas sociais e econômicas de uma mulher, mesmo décadas após o fim da guerra.
A experiência das mulheres sob ocupação nazista revela uma dimensão frequentemente minimizada do conflito, na qual a dominação sexual se entrelaçou com políticas raciais e estratégias militares. O silêncio posterior sobre essas experiências reflete não apenas o trauma pessoal das vítimas, mas também o desconforto social diante de realidades que desafiam narrativas simplificadas de resistência e colaboração. A verdadeira magnitude dessa exploração sistemática só começou a ser reconhecida décadas depois, quando estudos históricos e testemunhos tardios revelaram a escala de um sofrimento que transcorreu em grande parte invisível diante da história oficial. A morte dos valentes, execuções de combatentes da resistência e inimigos políticos do Terceiro Reich. A repressão aos movimentos de resistência constituiu um dos aspectos mais brutais da ocupação nazista. À medida que as forças alemãs expandiam seu controle pela Europa, surgiram diversos movimentos que desafiavam o regime ocupante, desde redes clandestinas urbanas até unidades guerrilheiras em zonas montanhosas e florestais. A resposta nazista a esses desafios foi implacável, combinando inteligência sofisticada, operações militares em larga escala e um sistema de represálias coletivas projetado para aterrorizar populações inteiras. A resistência adotou formas diversas conforme o contexto local. Na Europa Ocidental, países como França, Bélgica e Holanda desenvolveram redes urbanas clandestinas, centradas em inteligência, sabotagem industrial e apoio a aviadores aliados abatidos. Em contraste, os territórios montanhosos da Iugoslávia e da Grécia viram surgir movimentos guerrilheiros capazes de controlar amplas zonas rurais, enquanto na União Soviética ocupada, os partidários operavam a partir de florestas impenetráveis, realizando ataques coordenados contra ferrovias alemãs e postos de controle. A resposta nazista a esses movimentos evoluiu para uma repressão cada vez mais sistematizada. A captura de um resistente raramente terminava com uma simples prisão ou julgamento. Os detidos eram submetidos a interrogatórios brutais projetados não apenas para extrair informações operacionais imediatas, mas para desmantelar redes inteiras. As técnicas de tortura empregadas pela Gestapo e pelos serviços de segurança da SS incluíam desde espancamentos sistemáticos e privação de sono até métodos mais sofisticados como o banho, simulação de afogamento ou choques elétricos. O destino dos resistentes capturados variava segundo fatores como sua origem étnica, status político e natureza de suas atividades. Na Europa Ocidental, particularmente na França e na Bélgica, os membros da resistência frequentemente enfrentavam simulações de julgamento antes de serem executados ou deportados para campos de concentração. No entanto, nos territórios orientais, os membros capturados de unidades partisãs eram geralmente executados imediatamente, frequentemente após torturas públicas projetadas para intimidar a população local. A cidade de Lidice, na Tchecoslováquia, tornou-se símbolo internacional da política de represálias coletivas. Após o assassinato de Reinhard Heydrich, protetor nazista da Boêmia e Morávia, em maio de 1942, as autoridades alemãs identificaram erroneamente Lidice como centro de apoio aos assassinos. A resposta foi o aniquilamento completo do vilarejo. Os 173 homens com mais de 15 anos foram executados imediatamente. As mulheres deportadas para Ravensbrück, as crianças enviadas para instituições de reeducação, exceto aquelas selecionadas para germanização, e a localidade fisicamente arrasada até os alicerces. As autoridades alemãs documentaram meticulosamente a destruição, produzindo material cinematográfico que distribuíam como advertência nos territórios ocupados. Na Europa Oriental, particularmente em áreas com forte presença partizã como Bielorrússia e partes da Ucrânia, o sistema de represálias alcançou dimensões ainda mais devastadoras. A Diretiva sobre o Tratamento de Comissários Políticos, Kommissarbefehl, de 1941, estabelecia que os comissários políticos soviéticos deveriam ser executados imediatamente após a captura, sem qualquer julgamento. Essa ordem, que violava explicitamente as convenções de guerra, refletia a fusão entre guerra convencional e guerra ideológica que caracterizou a Frente Oriental.
As operações antipartisãs no leste europeu frequentemente implementavam táticas de terra arrasada que afetavam zonas inteiras. A Operação Cottbus, na Bielorrússia, maio-junho de 1943, resultou em mais de 6.000 civis executados, 1.000 enviados para trabalhos forçados e dezenas de vilarejos completamente destruídos. Durante essas operações, unidades especiais como a Dirlewanger, composta principalmente por criminosos condenados, empregavam métodos particularmente brutais, incluindo queimar vivos aldeões inteiros dentro de celeiros ou igrejas. O sistema de represálias coletivas estabeleceu cotas numéricas explícitas para responder a atos de resistência. Na França, a política oficial determinava que, para cada soldado alemão assassinado, entre 50 e 100 reféns franceses deveriam ser executados. Na Sérvia, a proporção estabelecida era de 100 civis sérvios por cada alemão morto e 50 por cada ferido. Essas execuções em massa eram realizadas publicamente, com a população local frequentemente obrigada a assisti-las. Os métodos de execução revelavam uma brutalidade calculada. As forcas públicas instaladas em praças centrais de cidades como Varsóvia ou Kharkiv permitiam que os corpos permanecessem expostos por dias, enquanto cartazes detalhavam seus supostos crimes. Em áreas rurais, os pelotões de fuzilamento operavam frequentemente na presença forçada de familiares ou vizinhos das vítimas. A documentação alemã revela que essas decisões sobre os métodos de execução não eram arbitrárias, mas cuidadosamente planejadas para maximizar o impacto psicológico sobre as populações locais. As execuções em massa alcançaram dimensões industriais em certos contextos. Nos territórios soviéticos ocupados, prisioneiros de guerra e civis identificados como simpatizantes de partisãs eram frequentemente eliminados em operações em larga escala. Na Crimeia, após sua retomada por forças alemãs em 1942, aproximadamente 45.000 civis foram executados em retaliação ao suposto apoio aos partisãs durante a ocupação soviética anterior. Esses massacres seletivos faziam parte de uma estratégia mais ampla de pacificação de territórios por meio do terror sistemático. Os resistentes judeus enfrentavam uma dupla condenação. Para os nazistas, sua participação na resistência confirmava os estereótipos antissemitas sobre a conspiração jude-bolchevique, justificando uma brutalidade ainda maior. Os participantes judeus da Revolta de Varsóvia, de 1944, capturados pelas forças alemãs, foram executados imediatamente, sendo-lhes negado até mesmo o status de prisioneiros de guerra concedido aos resistentes não-judeus. Esse tratamento diferenciado refletia a interseção entre políticas militares e raciais que caracterizou a ocupação nazista. A eficácia dessas brutais políticas repressivas foi, paradoxalmente, contraproducente em muitos contextos. Os massacres indiscriminados frequentemente fortaleciam os movimentos de resistência, fornecendo novos recrutas e consolidando o apoio popular. Na Iugoslávia, as atrocidades de unidades como a Divisão Príncipe Eugen contra civis serviram para fortalecer o movimento partisã de Tito. De maneira semelhante na Ucrânia Ocidental, as brutalidades das forças de ocupação transformaram áreas inicialmente receptivas aos alemães, devido às experiências negativas sob domínio soviético, em zonas hostis onde a resistência encontrava amplo apoio. Os arquivos militares alemães revelam debates internos sobre a eficácia dessas táticas extremas. Alguns comandantes de campo argumentaram que as represálias indiscriminadas apenas alimentavam a resistência, propondo abordagens mais seletivas. No entanto, a ideologia racial nazista, que considerava populações inteiras como inerentemente hostis ou racialmente inferiores, geralmente prevalecia sobre considerações táticas. A diretriz de Hans Frank, governador-geral da Polônia ocupada, resumia essa postura: quanto mais morrerem, melhor para nós. O legado dessa repressão brutal permanece inscrito na paisagem física e psicológica da Europa. Milhares de monumentos homenageiam vilarejos destruídos, comunidades massacradas e resistentes executados. A crueldade sistemática empregada contra aqueles que ousaram desafiar a ocupação revela a verdadeira natureza do regime nazista.
Um sistema que respondia a qualquer desafio à sua autoridade com violência calculada, projetada não apenas para eliminar ameaças imediatas, mas para quebrar permanentemente a vontade de resistência de populações inteiras. O eco da dor, sequelas da repressão pós-guerra e as vítimas esquecidas da Europa. Quando as armas se calaram em 1945, o continente europeu enfrentou não apenas a devastação física, mas também profundas sequelas psicológicas e sociais da ocupação nazista. Milhões sobreviveram fisicamente, mas ficaram marcados por experiências traumáticas que as sociedades do pós-guerra frequentemente não estavam preparadas para reconhecer ou enfrentar. O depois da guerra revelou complexidades morais, lacunas de justiça e silêncios coletivos que afetariam gerações inteiras. A libertação dos territórios ocupados apresentou realidades que desafiavam narrativas simplificadas sobre vítimas e perpetradores. Particularmente complexa foi a situação de mulheres que mantiveram relações com soldados e oficiais alemães, voluntária ou forçadamente. Em países como França, Noruega e Holanda, milhares foram submetidas a humilhações públicas ritualizadas. O corte do cabelo, frequentemente acompanhado de nudez pública e marcas com suásticas, constituiu um castigo especificamente de gênero que atacava símbolos tradicionais de feminilidade. Essas cerimônias de degradação respondiam não apenas ao suposto crime de colaboração, mas também a ansiedades mais profundas sobre a autonomia sexual feminina em tempos de crise. A severidade desses castigos refletia paradoxos morais não resolvidos. Na França, onde aproximadamente 20 mil mulheres foram raspadas e humilhadas publicamente, o castigo às colaboradoras horizontais contrastava marcadamente com o tratamento mais indulgente dado a colaboradores econômicos e políticos. Industriais que enriqueceram fábricas alemãs frequentemente enfrentavam sanções menores, enquanto mulheres que trocaram favores sexuais por alimentos eram permanentemente estigmatizadas. Essa assimetria revelava como os julgamentos morais do pós-guerra refletiam não apenas lealdade nacional, mas também concepções tradicionais sobre conduta sexual apropriada, especialmente para mulheres. O destino dos filhos da guerra, crianças nascidas de relações entre mulheres locais e ocupantes alemães, constituiu outra dimensão trágica do legado da ocupação. Na Noruega, aproximadamente 12 mil crianças nascidas de soldados alemães e mulheres norueguesas foram oficialmente classificadas como filhos de inimigos, fiendebarn. Muitas foram segregadas em instituições especiais como Godthab, onde enfrentaram abusos sistemáticos e experimentações psicológicas. As autoridades norueguesas chegaram a considerar sua deportação em massa para a Austrália como solução para o problema. Na França, essas crianças frequentemente cresceram entre segredos familiares, com identidades paternas ocultadas para evitar estigmatização. Na União Soviética, mães falsificavam sistematicamente datas de nascimento para proteger seus filhos da discriminação. O silenciamento das experiências traumáticas caracterizou especialmente as sobreviventes de violência sexual. Milhares de mulheres que foram estupradas durante invasões e ocupações enfrentaram sociedades que preferiram ignorar esses crimes, particularmente quando os perpetradores foram forças aliadas. Em Berlim, onde aproximadamente 100 mil mulheres foram estupradas durante a ocupação soviética inicial, as vítimas frequentemente ocultavam suas experiências até de familiares próximos. Esse silêncio forçado, replicado em múltiplos contextos europeus, produziu o que psicólogos mais tarde identificariam como trauma secundário, o dano psicológico adicional causado pela impossibilidade de processar e comunicar experiências traumáticas primárias. A distribuição geograficamente desigual de reconhecimento e reparações aprofundou essas injustiças. Enquanto sobreviventes na Europa Ocidental gradualmente obtiveram compensações e reconhecimento, aqueles do outro lado da emergente cortina de ferro frequentemente foram invisibilizados por razões políticas. Na União Soviética, prisioneiros de guerra soviéticos libertados de campos alemães eram frequentemente tratados com suspeita, submetidos a interrogatórios para determinar as circunstâncias de sua captura, e, em muitos casos,
enviados diretamente dos campos alemães para o Gulag soviético. Para o regime stalinista, a simples sobrevivência constituía prova suspeita, potencialmente indicativa de colaboração. Particularmente trágica foi a situação dos sobreviventes judeus, que retornaram às suas comunidades de origem na Europa Oriental, apenas para encontrar suas propriedades ocupadas, pertences dispersos e, em alguns casos, hostilidade aberta de vizinhos implicados na apropriação de bens judaicos. O pogrom de Kielce, Polônia, em julho de 1946, onde 42 sobreviventes do Holocausto foram assassinados por concidadãos poloneses, exemplifica como o antissemitismo persistiu mesmo após a derrota nazista, forçando muitos sobreviventes a uma segunda migração para campos de deslocados na Alemanha Ocidental e, eventualmente, para Israel ou América. A justiça transicional implementada pelos aliados por meio de julgamentos como os de Nuremberg representou um avanço histórico, mas com limitações significativas. Enquanto altos dirigentes nazistas enfrentaram tribunais internacionais, a imensa maioria dos perpetradores de nível médio e baixo foi reintegrada às sociedades do pós-guerra por meio de diversas anistias formais e informais. Na Alemanha Ocidental, aproximadamente 70% dos juízes que haviam servido em tribunais nazistas continuaram suas carreiras judiciais sem interrupção significativa. Essa continuidade institucional dificultou enormemente os esforços das vítimas para obter reconhecimento legal ou compensações. O surgimento da Guerra Fria aprofundou essas distorções. As potências ocidentais, priorizando a estabilização da Alemanha Ocidental como aliada contra o bloco soviético, implementaram anistias cada vez mais amplas. A Lei 131 de 1951 na Alemanha Ocidental, por exemplo, garantia a funcionários públicos, incluindo aqueles que haviam servido ativamente ao regime nazista, o direito de recuperar posições equivalentes e benefícios completos de aposentadoria. Simultaneamente, serviços de inteligência ocidentais e soviéticos competiam para recrutar cientistas, espiões e administradores nazistas cujas habilidades consideravam valiosas, oferecendo-lhes proteção contra a perseguição judicial. As narrativas nacionais sobre ocupação e resistência frequentemente privilegiaram histórias heróicas simplificadas que marginalizavam experiências mais complexas. Na França, o mito gaulista da resistência nacional universal obscureceu tanto a extensão da colaboração quanto as experiências de vítimas não reconhecidas oficialmente. Na Holanda, a história de Anne Frank ganhou destaque internacional enquanto experiências de judeus deportados a partir de campos de trânsito holandeses permaneciam marginais na memória coletiva nacional. Na Itália, a ênfase no movimento partigiano minimizou a substancial colaboração com os regimes fascista e nazista. O silenciamento foi particularmente profundo em relação a certas categorias de vítimas. Sobreviventes Roma, ciganos, que perderam proporcionalmente tantas vidas quanto as comunidades judaicas, enfrentaram exclusão sistemática de programas de compensação e comemorações oficiais. Pessoas homossexuais perseguidas sob o parágrafo 175, frequentemente libertadas de campos apenas para enfrentar reencarceramento, sob as mesmas leis que permaneceram em vigor na Alemanha até 1969, encontraram impossível articular publicamente suas experiências. Vítimas de experimentação médica nazista, muitas com condições debilitantes permanentes, frequentemente lutaram durante décadas por reconhecimento e assistência médica básica. Só gradualmente, particularmente a partir da década de 1970, algumas dessas injustiças começaram a ser enfrentadas. Movimentos de sobreviventes, pesquisas históricas independentes e mudanças geracionais permitiram que experiências anteriormente silenciadas emergissem na consciência pública. A Noruega finalmente ofereceu pedidos oficiais de desculpas e compensações aos filhos da guerra em 2018, mais de 70 anos após os fatos. A França começou a examinar criticamente o tratamento das colaboradoras horizontais na década de 1990, reconhecendo gradualmente a injustiça de punições específicas de gênero. A Alemanha expandiu seus programas de compensação para incluir vítimas anteriormente excluídas,
embora muitas já tivessem falecido antes de receber qualquer reconhecimento. O legado psicológico transgeracional da ocupação nazista permanece como uma dimensão ainda pouco compreendida desse período histórico. Pesquisas recentes em epigenética sugerem que traumas extremos podem transmitir vulnerabilidades biológicas aos descendentes de sobreviventes. Mais concretamente verificável é a transmissão psicológica de padrões de comportamento, silêncios significativos e traumas não processados para as segundas e terceiras gerações. Famílias marcadas por experiências de ocupação, violência e perda frequentemente desenvolveram dinâmicas disfuncionais que afetam seus descendentes até os dias de hoje. A sobreposição entre memórias individuais traumáticas e narrativas coletivas nacionais criou tensões que continuam a reverberar nas sociedades europeias contemporâneas. O período pós-guerra revela como a libertação não significou automaticamente liberdade ou justiça para todos os que sofreram sob a ocupação nazista. A distribuição desigual do reconhecimento, as amnésias seletivas e as hierarquias de vitimização estabelecidas durante esse período constituem um legado tão significativo quanto as próprias atrocidades, lembrando-nos de que a verdadeira medida de sociedades civilizadas não reside apenas em evitar atrocidades, mas também em sua capacidade de reconhecer, processar e reparar injustiças passadas, particularmente em relação às suas vítimas mais vulneráveis e silenciadas.